A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda primeira sexta-feira do mês. Bem casados? Biblicamente. Olha aí, a gente sempre traz alguém, um especialista de uma área, um pastor, alguém que fez teologia também, um teólogo, que vai esclarecer determinados assuntos que são específicos demais na vida do casal, na vida da família. E hoje a gente tem um tema muito importante que você vai descobrir daqui a pouquinho. Mas antes da gente chamar o nosso convidado, e é um querido pastor, vou dar o spoiler logo, hashtag spoiler, né? É um pastor lá de Minas Gerais. Minas Gerais, terra boa, sou trem bom e pão de queijo, olha aí. E por isso a gente fica muito feliz com essa multicultura do nosso país. Que bom ter um pastor com a gente aqui hoje. Daqui a pouquinho você vai conhecer ele melhor. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Boa Estamos noite. aqui. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casado de Biblicamente. Exatamente. Então, esse programa especial aí que, quando começou esse ano, né, toda primeira sexta-feira a gente tem o Biblicamente, começou com o reverendo Arival Dias Casimiro, falando sobre o verdadeiro casamento homem e mulher, né, para lembrar aí, só para você lembrar e quiser voltar aí na playlist, por exemplo. Mas a nossa igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela é que tem aqui a nossa IPP-TV. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no sininho aí, curte, comenta aí, compartilha esse link. Aproveita e passa lá nos grupos de WhatsApp do trabalho, da família, para a gente falar um pouquinho desse assunto hoje, que vai ser uma bênção. Mas sem mais delongas, né? A gente não faz devocional do Biblicamente, mas a gente lê, como eu gosto de dizer, um texto norteador, por exemplo. Então, Salmo 127, e a Michele vai ajudar a gente na leitura. Por favor, Michele, como eu sempre gosto de dizer também, você está em casa aí, corre, pega a sua Bíblia, mas a gente vai ler na Nova Almeida atualizada. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Palavra do Senhor. Então, por isso, a gente já apresenta para vocês aqui o tema de hoje, que é como criar filhos da luz no meio das trevas, e por que não dizer das trevas desse mundo dos nossos dias, né? Esse mundo que a gente cada vez mais percebe que jaz no maligno, mas ao mesmo tempo somos peregrinos nessa terra que precisam criar os filhos na presença de Deus. Por isso está conosco aqui o reverendo Flávio Figueiredo. Reverendo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, pastor. E a gente hoje vai conversar, né, sobre esse tema. E à luz da Bíblia, como a gente gosta de dizer, com o pastor, para nos ajudar, né, a entender melhor essa temática aí e nos orientar como pais. Exatamente, exatamente. Pastor, direto ao ponto, e a gente já vai para a primeira pergunta dessa noite. Como criar filhos, né? Como é que a gente pode definir, na verdade, o que são os filhos da luz no contexto bíblico e como que isso se aplica na educação dos filhos hoje em dia? Ou seja, filho de crente, na verdade, que são crentes também, a gente crê nisso, os filhos da aliança, como a gente leu aqui no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. O que é ser o filho da luz e como que a gente educa esses filhos hoje em dia? Então, essa definição, né, de filhos da luz, eu creio que já foi falado na própria apresentação. Nós já vimos que essa diferença, né, de alguém que está ali sendo dirigido pela palavra de Deus, está no contexto do reino de Deus, pertence ao povo do Senhor, né? Mas uma das coisas que me ajuda a entender essa diferença de filhos da luz em relação a um mundo de trevas, né, é que o próprio Senhor Jesus, ele fez essa distinção, né? Ele, numa das suas palavras,
ele afirmou, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Definindo, né, que existe dois lados, e isso é inegável, né? E aqueles que não estão na luz estão nas trevas. Né? Então eu creio que criar filhos da luz, né? Filhos que estão na luz, que estão sendo educados, estão sendo ensinados na palavra do Senhor, no mundo de hoje, é um desafio muito grande, porque há um confronto, nós não podemos deixar de considerar. Eu, às vezes, quando dirijo alguma palavra aos pais, eu sempre gosto de lembrar os pais que nós estamos numa luta espiritual, né? A palavra de Deus afirma isso, o apóstolo Paulo fala em Efésios sobre uma luta. Uma batalha espiritual mesmo. Uma batalha espiritual. Nossos filhos, quando saem de casa e eles vão para a escola, eles vão ser atacados, vamos dizer assim. Não quero assustar ninguém, mas é uma realidade. Há um conflito espiritual estabelecido. Hoje nós debatemos questões sérias, mais profundas, relacionadas à própria educação, ao conteúdo que é dado em sala de aula, e a gente vê que há um conflito muito forte ali, né? E nossos filhos estão lá naquele meio, e não tem como a gente estar ao lado deles o tempo todo, né? Então, a distinção é esta, é nesse sentido. Claro. Pastor, aproveitando a sua resposta, e até para que a gente também possa apoiar os pais nesse sentido da criação dos filhos, tá? O senhor falou da batalha espiritual, mas ao mesmo tempo em que os que não são filhos da luz, ou os ímpios, como a Bíblia chama, os que não são justos ou não foram justificados por Deus, como conseguir colocar os nossos filhos de maneira tal que eles possam diferenciar o que é uma batalha espiritual e aquilo que vem simplesmente da carne, mas ao mesmo tempo para não gerar nenhum tipo de conflito, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, né, que estão nas regiões celestiais. E como ensinar isso para as crianças, que existe essa diferença da batalha espiritual e a batalha, na verdade, do dia a dia. Porque, querendo ou não, os filhos das trevas são usados para impor coisas que vão contra a palavra. Como é que é ajudar para que a criança também não crie nenhum tipo de barreira ou preconceito contra o amigo? Isso. Que muitas vezes não é crente. Eu sou pastor a vida toda. Meus filhos, então, são filhos de pastor. E eles foram criados na igreja. Existem exigências naturais ali de serem filhos de pastor na igreja. Sim. Mas meus filhos, ao mesmo tempo, eles, até o ensino médio, né, desde o maternal até o ensino médio, eles eram também filhos da professora Cláudia, na mesma escola, lá em Pouso Alegre, o Colégio Anglo. A Cláudia deu aula lá para o Pedro, para o Davi, desde o maternal. A sua esposa deu aula para os seus filhos na escola? Na escola, professora de inglês, né, por 20 anos lá, e eles foram alunos. Então, a Cláudia, ela tinha uma experiência muito, muito peculiar, porque ela era professora dos colegas de sala dos meninos. Sim. Então, isso trazia uma exigência maior, com certeza. E o professor também tem relacionamento com os alunos. Tem relacionamento com os alunos. E cria amizade com eles, né? Com os amigos dos seus filhos. Também, e conhece também a natureza deles mais de perto, porque às vezes os pais que não estão lá na escola, eles não conhecem o outro lado. O outro lado, eles não conhecem, né? Porque um dos desafios nesse tema, né, de criar filhos da luz num mundo dominado por trevas, vamos dizer assim, é uma questão difícil que a gente precisa entender e a gente precisa tratar, né? É que os nossos filhos, eles estão
né, eles estão ali expostos, mas ao mesmo tempo eles têm uma missão, vamos Sim. dizer assim. Eles têm uma missão. Que é a missão de todo crente. A missão de todo crente. Então, é um desafio muito grande essa questão, assim. É como eles interagirem ali, como eles estarem ali. Né? Sem perder a amizade. A experiência da Cláudia, que eu estava dizendo, ela é muito forte nesse sentido, assim, que a Cláudia sabia quem eram os colegas. Sim. Né? Ela sabia A personalidade de cada um deles. A personalidade, o jeito, e sabia os pecados também dos alunos, porque a Cláudia era professora e coordenadora e tinha uma função muito específica ali de conversar com os pais e alunos em crise. Olha só. Né? Então, isso foi muito forte para a gente. O que eu queria mostrar com isso é que o Pedro e o Davi, eles cresceram filhos do pastor e filhos da professora coordenadora na escola. Desafio, né? Havia uma exigência muito grande ali. Mas eles tinham amigos na escola. Sim. E eles sempre tiveram amigos e sempre interagiram. E eles sempre tiveram um bom relacionamento com amigos na escola. Né? Mas isso traz um alerta grande e que eu quero compartilhar com os pais que estão me assistindo nesse sentido. É importante conhecer os colegas dos nossos filhos. A gente vê por essa experiência que a Cláudia tinha de conhecê-los, sendo professora e coordenadora, de perto, né? Tão de perto. Isso, né, nos leva a uma consideração maior nesse sentido. Como é importante os pais monitorarem a vida dos filhos até esse nível de conhecer os colegas, de conhecer as famílias, levar, às vezes, para dentro de casa, né? Para ver como é, porque, infelizmente, a gente tem visto coisas assim pesadas hoje, coisas terríveis. Né? Tem até um caso, né? Eu não vou citar nome, mas somente a história, assim, relacionada ao nosso filho mais novo, o Davi. Ele tinha um colega na escola, a vida toda, tem fotos lá desde o maternal, esse colega. Né? É um menino de uma família rica, menino saudável, estudioso, boas notas, né? Ele tinha várias qualidades, assim. E eles eram colegas até no ponto de dizer que quando eles tivessem um filho, né, o filho do colega ia ter o nome do Davi e o filho do Davi ia ter o nome desse colega lá, sabe? Então, amigos que eram. Cresceram juntos, estudaram juntos, foram alunos da Cláudia a vida inteira, até o ensino médio e até ir para a faculdade, a mesma faculdade, para fazer medicina. Olha só. Né? Houve só uma diferença de tempo, porque esse amigo ele entrou imediatamente no primeiro vestibular e o Davi entrou no segundo vestibular que fez. Então, teve uma diferença de um ano. De um ano. Ele se formou, né, encurtando a história, ele se formou com méritos, um excelente aluno. Né? Mas, 15 dias depois da formatura, ele numa festa... no final, quando o Brasil foi eliminado da Copa recente, a última Copa agora, nesse jogo lá que o Brasil foi eliminado, numa festa com amigos, num prédio, e sabe lá por quê? Ele se assentou na mureta do prédio, na sacada, e caiu. Meu Deus. E faleceu, e morreu. Né? Esse amigo. Aí o que eu quero dizer com isso? O Davi foi amigo dele a vida inteira, a família dele não era da igreja, nada assim e tal. Mas quando chegou uma certa idade, a Cláudia, conhecendo o aluno, por isso que eu estou falando dessa questão dos pais conhecendo e já sabendo da forma como ele já estava, né, se mostrando na pré-adolescência, a Cláudia, então, ela chamou o Davi e falou: Davi, está chegando o momento que você e o seu colega, vocês não vão poder mais ser amigos, vocês não vão poder mais
caminhar juntos, assim, do jeito que vocês caminham. Realmente, vocês são amigos até agora, mas está chegando uma bifurcação. Aí ele está indo numa outra direção e não vai dar certo. E falou com o Davi, falou, Davi, talvez seja melhor você procurar um outro amigo. Ele chegou a falar. Não, a Cláudia falou, né? A Cláudia falou com o Davi. Você procurar outro amigo. O Davi realmente procurou e tem um grande amigo, né, que não é da igreja, mas é um menino bom, de uma família boa, com uma conduta completamente diferente, médico também hoje, formou na mesma faculdade. Então, o Davi rompeu com esse relacionamento, não foi fácil para ele, mas ele entendeu, ele percebeu que havia uma diferença mesmo. Muito clara. Até. Havia uma questão forte ali de luz e trevas, né? E por mais que eles fossem amigos, não dava mais para caminhar juntos. E foi o que aconteceu, né? Eu imagino. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que realmente nós, os pais, nós temos que conhecer, temos que monitorar a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos ainda debaixo da nossa guarda, da nossa proteção, da nossa responsabilidade. E numa fase de desenvolvimento, de crescimento, eles precisam de orientação. Hoje em dia a gente tem visto os pais muitas vezes entregando aos próprios filhos as definições principais da sua vida. Como assim? Né? Não, eles precisam aprender conosco a definir as coisas. A ter essa voz de orientação e comando sobre a vida deles. Isso. Então, olha, eles nem deixavam de ter amigos, tanto Pedro como Davi, tiveram amigos, grandes amigos, participaram de momentos assim da escola, com os amigos e tal, mas debaixo de uma monitoria. Uma monitoria. O mais velho uma vez foi para um sítio com os amigos, pequeno ainda, 11 anos, né? Foi para um sítio de um deles, lá dentro da cidade mesmo, o sítio, e eles iam passar a noite brincando, jogando e tal. Aí a Cláudia, a presença da Cláudia era muito forte nesse sentido, eu louvo a Deus por isso, né? Porque ela conhecia bem, então ela dava um suporte muito grande e eu estava ali ao lado, auxiliando, né, nesses momentos assim. A Cláudia disse ao Pedro assim, Pedro, você vai, filho, mas preste atenção, se chegar um momento que você percebe que não tem nada a ver você ficar lá, que não está bom para você, você liga que seu pai vai te buscar lá imediatamente. Né? E ele foi. E quando chegou ali para quase meia-noite, o telefone tocou. E o Pedro falou assim, mãe, pede o pai para me buscar. Olha só. Porque eu não estou me sentindo bem aqui. Né? E eram os amigos dele, amigos até hoje. Mas começaram uma brincadeira do copo. Que o copo anda sozinho e tal. Aquela tal da brincadeira do copo com os espíritos ali, aquela coisa. Não é? Exato. E a Cláudia orou com o Pedro antes de ir. A Cláudia orou em casa por ele lá, né, antes dela ir dormir e tal. Então a gente vê assim que realmente aconteceu alguma coisa, assim, entendeu? Eu não sou muito dessa linha, né? Não exagero nesse ponto. Mas realmente assim, a luz e as trevas existem, né? Como o senhor começou falando, de realmente entender que nossos filhos, quando saem para a escola, eles saem para essa batalha, né? E há essa batalha. Um conflito ali. E a gente precisa realmente entender que isso realmente acontece mesmo. A escola, né? A escola, se a gente analisar, a escola é o lugar de maior exposição dos nossos filhos no mundo. É uma coisa, o ambiente da escola, né? Agora, pastor, o senhor deixou um negócio bem claro para nós nesse exemplo do sítio, onde ele foi lá e teve um determinado momento que ele ligou. Foi a coragem dele ligar, mesmo estando com os amigos. Ele se posicionar, de que ali não era um ambiente para ele, né? Exatamente. O senhor mostrou para a gente que é muito importante
o canal da comunicação com os filhos. Esse canal de comunicação aberto que é de confiança também. É isso? É isso. Às vezes jogos online, algumas coisas da televisão. Hoje em dia tem uma diversidade e tudo. A gente sempre procurou conversar, sempre procurou mostrar, desenvolver um senso crítico, né? Eles terem capacidade, tanto o Pedro como o Davi, a conversar sobre qualquer assunto, Os meninos cresceram tendo liberdade de conversar sobre qualquer assunto conosco, né? Nós retiramos as barreiras, os obstáculos, procurávamos falar tudo com respeito, né? Procurávamos falar tudo assim de uma forma que era da idade, da capacidade, do interesse deles para não nem ir além e nem ficar aquém. Porque se a gente não falar do jeito certo, lá fora vão falar do jeito errado. Eles vão aprender errado. Alguém vai querer ser o tutor deles. Isso. Né? Eu creio que essas coisas assim, elas vão ajudando nesse trabalho. Porque eu falo de monitoramento, parece fácil, tem nada de fácil. É difícil. Sim. É difícil e exige cuidado, exige a nossa participação. Né? Exige até o confronto, né? Assim, porque às vezes eles entram numa fase que eles também não começam a achar que eles podem ter esse momento deles, né? E aí o pai e a mãe, a gente fala isso porque a gente também tem um de 15 anos e às vezes a gente tem que monitorar. Mas eles entram nessa fase de achar que é o espaço deles, né? Mas tem que saber que não é bem a fase da autoafirmação, não é? As pressões que eles sofrem, todas essas questões, né? Sim. Emocionais na vida do adolescente, do pré-adolescente. Todas essas coisas a gente tem que considerar. Sim. Mas, olha, principalmente, eu creio que tem que se estabelecer, tem que fincar a bandeira. Estabelecer, é uma questão assim... né, territorial. Você é um servo de Deus. Você tem compromisso com o Senhor. Sua família tem. O pai dele deixa. Por que eu não posso também? Todo mundo pode, mas eu não posso. Porque o pai dele não é o seu pai. O seu pai... né? É diferente, você precisa entender isso. E a gente a vida toda trabalhou isso com os meninos. Precisa entender isso, que vocês têm o privilégio de nascer na igreja, de nascer na luz, de caminhar na luz. Pastor, o senhor me trouxe agora, ontem, eu estava com o meu de 7 anos, o Davi, o nosso Davi, voltando de carro da Sociedade Bíblica do Brasil, porque eu tive que passar lá com ele. E aí eu estava escutando um louvor um pouco mais alto no carro. E um louvor bonito que fala que o Senhor é santo, santo para sempre. E o Davi do banco de trás disse assim, da cadeirinha, né? Pai, eu estou com vergonha. Aí eu falei, por que, filho, você está com vergonha? Porque as pessoas não conhecem Deus e estão escutando essa música junto com a gente. E eu estou envergonhado. E aí, pastor, no trajeto, eu tive que explicar para ele por que ele não precisava ter vergonha. Porque ele é filho de Deus e filho de Deus tem que dar o testemunho. E que não tem problema nenhum as pessoas ouvirem a gente ouvindo louvor. E que, na verdade, ele deveria se orgulhar disso, porque é muito bom ser filho de Deus. É mais ou menos isso, né, pastor? É isso. E a gente, né, não pode deixar que os filhos eles não tenham essa capacidade de entender e de se posicionar. O que você fez levá-lo a se posicionar, fazê-lo entender qual posição ele tinha que assumir. Aos 7 anos, ele está aprendendo isso, não é? Então, é uma questão de definição, é uma questão de identidade. E eu perguntei tem que ser trabalhado. Eu perguntei para ele, falei, você entendeu? Ele falou, entendi, pai. Você vai ficar com vergonha? Não vou ficar mais com vergonha. Porque ele tem 7 anos de idade. Mas já existe uma pressão sobre ele. Sim. Ele, na verdade, existe ele vai pressão. Fazer 7, né? Mas, depende de quando você está vendo o programa aí. Se foi depois de 27 de novembro. É praticamente 7 anos. Mas há uma pressão. Com certeza. Uma criança de 7 anos já sente essa pressão dos colegas, das famílias.
de tudo que ele vê à sua volta lá, que é diferente. E tem muitas trevas, infelizmente. Sim. Tem muitas trevas lá. Pegando esse gancho aí, pastor, nesses desafios, a Michele tem uma próxima pergunta. De novo para os pais, né? Assim, quais são os principais desafios que os pais enfrentam ao tentar criar os filhos da luz em um mundo cada vez mais secular e influenciado pelo pecado, né? Acho que é um pouco disso que a gente falou. A gente já está falando. O mundo secular hoje em dia está... Mas os principais desafios, né? Está tão forte, né, que a gente tem que botar eles no... Gostei da sua palavra, de fincar o território, né? Eu creio que um desafio principal que os pais estão enfrentando, eu agradeço a Deus porque nós já passamos um pouco dessa fase, né, Cláudia? Que os filhos estão adultos já. Mas daqui a pouco nós vamos nos preocupar com os netos, mais diretamente assim, né? Mas hoje, né, a inversão de valores, esse é um grande desafio. E aí cabe a nós, como lidar com isso, né? Cabe a nós darmos um fundamento cada vez maior para os nossos filhos dos valores do reino de Deus, né? Porque os valores estão sendo invertidos e muitos deles estão sendo completamente desfeitos, eles estão deixando de existir. Sim. É uma palavra que eles estão gostando de usar muito, é desconstrução. Então, eles estão desconstruindo esses valores. Desconstruídos, né? Exatamente, né? E são valores absolutos, bíblicos. Que construíram a nossa sociedade ocidental praticamente. Família, homem, mulher, filhos, né? Tudo, né? E até pessoas que não são crentes, mas que têm esses valores intrínsecos nela, né? A questão ideológica hoje, eu creio que é um grande desafio, porque os pequeninos já estão recebendo uma carga ideológica muito forte hoje. Coisas que não eram questões que eles pensavam, mas as mídias, elas são tão rápidas e elas são tão precisas na sua forma de ser, elas atingem tão rapidamente que eu acho que é um dos... Eu fico pensando como pai e vendo e aconselhando outros pais como está difícil isso, porque os filhos estão assimilando de uma forma muito rápida e nós, então, nós temos que ser mais rápidos do que o mundo. Sim, e a gente pode dizer também que nós, né, como pais, a gente também tem que ser bem intencional, porque, como o senhor falou, as mídias hoje em dia, por exemplo, as crianças hoje em dia têm acesso, né, às mídias, a YouTube, e eles são intencionais nessa questão ideológica, eles são muito intencionais, então acho que a gente tem que, como o senhor falou, agir rápido e ser intencional também de falar, não é assim, a palavra de Deus não diz isso, diz isso. Essa questão de nos posicionar, né, de dar uma identidade, foi muito forte para nós, eu e Cláudia, por sermos uma família pastoral. Isso foi muito forte para a gente, porque não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente tem que criar os filhos entendendo que eles fazem parte de uma família que foi chamada por Deus, foi levantada por Deus com uma missão. Mas eu creio que não é só para a família pastoral, não. Eu creio que todas as famílias comprometidas com a palavra de Deus, com o reino de Deus, elas precisam estar realmente engajadas nessa questão de que elas é uma família missionária. É uma família que tem uma missão, tem uma vocação para ser família. E é influenciar o mundo, né, na verdade. É ser sal e luz. Influenciar e não ser influenciado, porque aí que está o grande desafio, né? Não ser influenciado, mas também influenciar. Justamente por causa dessa onda, por exemplo, de influencers, né? Sim. Que muitos deles querem ditar as regras para os nossos filhos. Sim. Olha, e que as crianças bebem isso assim, sorvem isso com uma facilidade. É encantador para as crianças. Pode ver que ali pelos 7, 8 anos, né? Como que essa meninada quer fazer vídeo e aparecer, se mostrar no Instagram e ser
como um influencer desse Ele já tem uma desenvoltura diferente da nossa época, né? Porque a gente não pegava não tinha celular com câmera, mas a gente não tinha câmera, né? A gente não tinha essa desenvoltura que eles hoje têm. Parece talvez, que já nasce assim, né? Com talvez por essa influência, né, que eles estão vendo, eles veem e eles já têm essa desenvoltura de fazer um vídeo, né? Pastor, mas nesse sentido que a Michelle está falando, e dessa desenvoltura e da influência, os influencers, né? O reverendo Arival falou assim, ó, o pessoal acha que isso é novidade, influência. O crente é que é influência, porque ele é sal e luz e tal. Eu acho que está certíssimo, temos que ser. Mas o senhor acha que uma maneira de proteger, por exemplo, o grande mal dos nossos dias é isso aqui? É a tela? É a tela do celular ou do dispositivo, tablet, seja lá o que for. Nossa, isso, como proteger os filhos nesse sentido, a questão da tela? Então, aí é um trabalho dos mais difíceis para os pais hoje em dia, né? Porque parece que é uma questão ligada, às vezes eu fico observando, a alfabetização de uma criança. A criança hoje em dia ela aprende a falar, ela aprende a andar, e ela aprende a ligar, desligar o celular e mudar a tela de posição. Quem ensinou para o bebê o slide, né? Aquele negócio de fazer assim. É uma coisa tão forte, eu estou dizendo isso porque é tão forte, é tão difícil. Então, eu creio assim que realmente é um esforço maior de disciplina, né? Uma questão de impor limites e conversar muito, porque é muito fascinante, é uma coisa muito fascinante. Está na mão deles assim, tão fácil, tão rápido, não é? E os colegas todos têm. Eu creio que é muito complicada essa questão da gente levar os nossos filhos para o mundo, que nós temos que fazer isso. Né? O texto que foi lido, eu gosto muito, né, lá do Salmo 127, quando a figura de linguagem que é usada para os filhos, que eles são como flechas, porque as flechas são lançadas. Né? E nos mais diversos, né, lugares que ela vai cair, a gente não sabe, né? Não é? E elas são lançadas. Nossos filhos são criados para serem lançados. Aí é que vem esse trabalho, essa visão da família da fé, da família da aliança, criar os filhos, não numa redoma, não num claustro, mas criar os nossos filhos com um antídoto, uma vacina. Né? Eles vão estar expostos, eles vão estar lá, eles vão conviver, né? Vão conviver com várias pessoas, mas eles precisam aprender desde cedo. E aí eu fico pensando o seguinte, as crianças não aprendem tão rapidamente a lidar com as mídias, lidar com a tecnologia, não aprende tão rápido. Sim. Então elas têm capacidade de aprender também, o que vai exigir dos pais uma dedicação maior, de qualidade. Né? Eu às vezes acho que tempo não é a solução, a qualidade é a solução. Às vezes, 10 minutinhos você faz mais do que passar um dia inteiro com uma criança e que você está ali nervoso, irritado, agitado. Uma das maiores carências das crianças hoje é a atenção. E aí, pastor, o senhor falou da questão da identidade, e a nossa identidade cristã precisa ser formada na vida dos nossos filhos. Por exemplo, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 18, Deus falando que eles estavam prestes aí a assumir e tomando posse da terra prometida, teria ali a lembrança da festa da Páscoa e todo o cerimonial como deveria ser repetido como foi no Egito. E eu acho que a grande questão é quando fala assim, e os seus filhos vão perguntar, o que é isto? E aí o próprio Deus responde que isso é para se lembrar quando Deus os livrou do anjo da morte que passou sobre as casas e livrou os israelitas no Egito. Isso é uma criação de identidade que Deus está orientando o povo. Nós precisamos focar na identidade cristã? Então, eu creio que se perdeu muito. Eu tenho falado nos últimos anos, né? Eu tenho 32 anos que eu sou
sou pastor ordenado. E eu tenho batido muito nessa tecla com a igreja, e não só por causa de famílias que chegam, mas pelas as famílias antigas da igreja também, né? Que nós temos uma identidade, nós somos um povo, nós somos peregrinos aqui nesta terra. Sim. Nós estamos de passagem, nós temos uma pátria celestial, né? A nossa pátria é por empréstimo. Nós somos brasileiros ou outra nacionalidade por empréstimo. Na verdade, nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus, né? Então, eu creio que nossos filhos eles precisam crescer numa cultura assim. Isso falta um pouco. Ter essa consciência, né? Isso falta um pouco da nossa parte, né? Nós criarmos os nossos filhos fazendo com que eles entendam isso. Isso vai afetar, isso vai influenciar muitas decisões na vida deles. Sim, né? E falando na parte de identidade, né? Identidade espiritual, formação espiritual, né, dos nossos filhos. Como que a gente consegue definir os papéis, né, ou explicar ou entender o papel da família, da igreja e da escola na formação espiritual dos nossos filhos, e como essas instituições podem trabalhar juntas para ajudar a criarmos os nossos filhos à luz, né? Família, filhos da luz, né? Família, igreja e escola, né? Como alinhar esses papéis. Como alinhar isso? Né? Eu creio que o segredo ainda está naquilo que eu falei desde o início, o monitoramento. Isso é uma das coisas que eu mais falo para os pais. Eu creio que em todas as áreas, porque nós temos que considerar o seguinte, aqui em São Paulo, os presbiterianos e outras denominações podem procurar uma escola confessional, ou existem outras escolas confessionais, não só a presbiteriana, é claro, né? Em vários lugares. Estão diminuindo. Segundo uma última notícia que eu tive, as escolas confessionais estão fechando. E tem aquelas, né, que ainda levam o nome confessional, mas que já perderam a confessionalidade. Já perderam a confessionalidade. Então, esse é um privilégio. Então, nós temos que considerar que tem muitos pais que não têm a condição de colocar seus filhos numa escola confessional, né? Que a gente espera que ali uma série de coisas, como, por exemplo, o tema próximo agora do dia 31, o Halloween, né? Que é uma coisa que o Brasil abraçou, assim, nem tem a ver com a cultura brasileira. Não tem nada a ver com... É um enlatado americano. É um enlatado americano. Então, a gente vê que essas coisas pode evitar. Então, nós não vamos ter nem todas as pessoas vão ter esse privilégio, né? Então, por isso, eu creio que a presença dos pais na escola, né? Pensando na escola, a presença dos pais, o acompanhamento dos filhos na escola, eles estarem conhecendo o material, né? Eu conheço pais que pegam as apostilas dos filhos e estudam e olham tudo para saber o que está sendo ensinado ali. Isso é muito precioso, isso é muito bom, porque um dos problemas principais atuais é que os pais não querem ter trabalhos com os filhos. Por isso tem muitos que nem querem ter filhos para não ter trabalho. Não ter o trabalho. Né? Para não ficar com a consciência pesada de que estão terceirizando o que eles deveriam estar fazendo. Né? Isso é verdadeiro em relação à igreja, pastor, quando, por exemplo, os pais querem terceirizar a educação espiritual dos filhos para a igreja e para o pastor e para os professores de escola dominical? Isso acontece muito? A educação, eu creio, ela é de berço, né? Eu creio que a formação dos filhos é de berço, é em casa. Né? A escola, a igreja tem um papel excelente, mas nas áreas que elas se propõem. Né? A escola é a educação, o ensino, né? Intelectual, né? A educação intelectual. E a vida espiritual? A vida espiritual, eu creio que em casa e com o suporte da igreja. A igreja é um suporte. É um suporte. Eu acredito que a igreja é um suporte. A igreja é não o papel principal dessa formação espiritual. Não o papel principal. Eu costumo falar para os pais que eu uso essa expressão, que filho abraçado em casa não é abraçado fora. Olha só. Né?
não é abraçado fora, porque se ele se sente cuidado, se ele se sente dirigido, se ele tem a presença, a atenção dos pais em casa, em todas as áreas, né? Ele não precisa lá de fora. Lá de fora fora de casa é só um acréscimo que ele tem, não é o principal, é um acessório. Nesse desenvolvimento do relacionamento com os filhos, tanto criando os filhos para que eles possam ir bem na escola, ir bem na igreja, etc. Sociedade como um todo. O senhor teve com a Cláudia aí o Pedro e o Davi, acho que de 2 anos de diferença, mais ou menos. 2 anos de diferença. Como é que foi o estágio assim de cada um deles, as fases? Porque tem pequenininho, e aí praticamente eles cresceram juntos ali. Como é que foi cada fase para demonstrar os valores dos filhos da luz para eles? Então, nós tivemos essa facilidade que os meninos eles passavam a maior parte ou na igreja ou na escola. Então, aí quando eu falo dessa questão do monitoramento, eu tenho que considerar que nem todas as famílias têm essa possibilidade de monitorar os filhos tão de perto assim, né? Porque a gente estava muito próximo ali. Então, eles em todas as fases, né, nós tivemos dificuldades, como qualquer pais têm dificuldades, né? Claro que quando eles são mais novos, a gente pode exercer um controle melhor, eles acompanham mais a gente, mas à medida que vão crescendo e eles vão ganhando a própria vida, né? E as próprias decisões e gostos vão surgindo e uma série de coisas. Claro. Então não foi fácil, não foi fácil. Nós tivemos um pouco mais de trabalho com o mais velho, com o Pedro, né? Porque ele foi um desbravador, né? O Davi veio na carona. Aí, né, o Davi de vocês provavelmente vai fazer a mesma coisa. Ele veio na carona, então ele vem corrigindo os erros por ele mesmo. Mas né? o nosso, apesar de ter muita diferença de 8 anos, a gente diferença vê... de 8. De 8 anos, Isso. Mas a gente vê o Tiago muito... O Davi seria muito mais desafiador, né? Ele é mais espoleta. Nosso Davi é mais 440 volts. O Tiago ele é mais passivo, assim. A mesma coisa do Pedro e do Davi. Ah, é? Só que o Pedro, essas questões, assim, quando ele entrou na pré-adolescência e adolescência, elas foram mais fortes no Pedro. Elas ficaram mais evidentes, porque ele estava desbravando, ele estava... Como mais velho. Como mais velho, ele estava descobrindo primeiro. E o Davi veio logo atrás, né, 2 anos de diferença, o Davi veio percebendo essas coisas. Então, nós tivemos menos trabalho com o Davi nessa fase, né? Mas eu creio que filho sempre vai dar trabalho, vai trazer preocupações. Sempre filho vai criar certas dificuldades para a gente, mas isto é a parte menor. Faz parte da vida também. E é a menor parte diante de tudo que representa. Diante do presente que é conosco. O filho, né? Porque, como a gente leu, né? Que os filhos são presentes do Senhor. São presente do Senhor, a herança do Senhor. Ter esse cuidado com o presente que Deus mandou para a gente, acho que é o mínimo, né? Já quando eu falei do Pedro, o trabalho que o Pedro deu foi com o celular, quando ele estava nessa fase, começando a namorar e tal. O celular dele ficava preso na escola toda semana. Toda semana, porque ele pegava o celular em sala de aula para poder falar com a namorada e tal. E celular é um desafio, né, pastor? Hoje em dia o celular nem tinha tanto potencial, tanta tecnologia como tem hoje. Mas já era um problema, porque ele usava o celular na hora da aula, que não podia. Agora, a pergunta que não quer calar, pastor. Tem um plus a mais por ser filho de pastor? Porque, assim, filho de pastor parece que é alvo na igreja, e também em outros lugares. E tem a questão Vocês passaram por esse desafio? A questão também de perder um pouco a identidade, né? Porque o filho do pastor. Tinha uma não é mais o Pedro e o Davi, são os filhos do pastor, né? Não, imagina, na igreja os filhos do pastor,
na escola os filhos da professora. Olha aí. Pedro Davi tinha que andar na régua, direitinho ali, né? Porque senão... Isso trouxe alguma dificuldade ou não? Ou vocês conseguiram levar isso de boa e etc? A gente sempre falou muito com eles que eles eram diferentes. E sempre incutiu isso muito na cabeça deles, que eles eram diferentes, né? E também sempre, naquilo que a gente podia, nós procuramos preservá-los, né, de certas coisas assim. Mas eles eram como qualquer crianças. E às vezes eles faziam alguma coisa que não estava certa e nós tínhamos que corrigir da mesma forma, normal. Né? E isso também nós passamos para a igreja. Que eles eram como qualquer criança. Que eles eram como qualquer criança. Que eles deveriam ser chamados à atenção por qualquer coisa errada que eles fizessem, assim como outras crianças. Não, porque também tem isso, né? Às vezes, porque é filho do pastor, às vezes não é tratado da mesma forma. Eu acho importante a gente preservá-los. Equalizar isso. Nesse sentido, assim, né? Eles são tão pecadores quanto qualquer outra outra criança. Né? E realmente... mas nós agradecemos a Deus, porque no cômputo final... Deu né? certo. Deu certo. E deram trabalho, mas também não foi um trabalho assim, né, tão forte. Hoje, graças a Deus, os dois estão muito, muito envolvidos na igreja e eles são da área do louvor. Então, é uma dica que eu dou para os pais. Invistam nisso, eu creio né? que os filhos, eles têm que crescer na igreja, amando a igreja e participando. Das atividades. Nas atividades. E aprendendo coisas da igreja, né? Coisas da igreja. Nem tudo Pedro Davi gostava de fazer. Tinha umas coisas lá que a igreja oferecia que eles não gostavam. Mas eles logo se demonstraram que eles gostavam da música e que eles tinham a facilidade, a habilidade. Então, nós investimos o máximo que a gente podia. Hoje são músicos também? Hoje são músicos, eles têm uma banda. Olha que legal. Né, a banda Figueira. Olha aí. Eles são composições próprias. Né? Que bonito, pastor. O Davi que compõe mais, o Pedro é mais a parte do instrumental, o Pedro domina mais que o Davi. Davi é o próprio salmista mesmo, então ele é o compositor. Davi é o compositor, né? As letras são dele. Muito bom. Né? E eles têm servido a Deus, né? E na igreja local, Davi lá em Belo Horizonte, é da igreja presbiteriana. O Davi já casou, né? Não, Davi que não, o Pedro vai já casar. casou. O Pedro já casou. O Pedro está com quantos anos? O Pedro está com 28. E o Davi? 26. São novos. Né? Fizeram agora recentemente. Mas, pastor, para ajudar os pais aí, a Michele tem mais uma penúltima pergunta, porque o programa voa, passa né? muito rápido, Passa rápido. E aí, como lidar com questões difíceis, como, por exemplo, o bullying, a sexualidade, as drogas, violência, né, de uma maneira que fortaleça a fé, né, dos nossos filhos e a resiliência deles, né? Como ajudar nessas questões, assim, porque... Então, eu creio assim que os princípios da palavra de Deus bem fundamentados, eles dão um suporte muito especial, né? Alguns temas aí nós não tivemos que lidar. Algumas coisas eles não passaram, nós não tivemos conhecimento. E teria uma facilidade de saber, bullying, por exemplo, teria uma facilidade de saber se eles estavam enfrentando ou sofrendo ou fazendo alguém sofrer, porque tem o outro lado também, né? Sim. Nós não tivemos que lidar com estas questões, né? Mas, com certeza, outras pressões, outras questões que eles enfrentaram, que eles sofreram, né? Aí eu creio que é essa proximidade mesmo, estar junto, oração, né? E uma coisa que sempre foi uma regra lá em casa, que eu não consigo entender outros lares cristãos, por que isso acontece. A igreja é lei, né? E os meninos cresceram sabendo, não tem esse negócio de não ir para a igreja, até quando ela tem prova, então você vai estudar antes, né? Mas
o domingo, os dias de reunião que vocês têm que estar, vocês têm que estar. Então, né, são coisas assim que dão suporte para eles enfrentarem. Nós sempre percebemos que eles eram muito maduros e esses temas, eles mesmos tinham, né, tinham palavras muito boas para falar. Capacidade e habilidade para vencê-los, né? Para vencê-los, para conversar sobre, para tratar. Nós tínhamos sempre um canal muito direto para conversar sobre isso, né? Mas tiveram alguns momentos que eles fizeram alguma coisa que não estava de acordo, e nós confrontamos, chamamos a atenção, né? Fazia parte desse monitoramento que eu falo, a gente tratar dessa. O conhecimento da palavra questões. gera desenvoltura nos nossos filhos para enfrentar essas situações. É isso, reverendo? Eu creio, né? Quando a formação, né, bíblica é bem feita, uma frase que eu e a Cláudia, a gente sempre falou, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, em certos momentos que a gente ficava preocupado com algum comportamento deles, alguma influência que eles estavam recebendo, algum comportamento assim ruim, isso vinha à nossa mente, essa máxima, né? Não, nós plantamos, nós semeamos no coração deles a vida inteira, vida com Deus, palavra, a palavra de Deus, né? Os princípios da palavra, como exemplo, como modelo na vida deles. Então, eles vão saber enfrentar. Eles vão saber tirar as melhores conclusões e definir a vida deles por eles mesmos, né? Porque eles receberam aquilo que eles precisavam receber com amor, com carinho, com dedicação. Né? Então, eu creio que é resultado, né, de um esforço feito. Pastor, como o senhor falou, dar fundamento para eles desde pequeno, né? E também, como o senhor falou, a igreja é lei, é inegociável. Os momentos, né, que condizem a igreja, ou reuniões, né, tem que ser ali, é lei, é aquele momento ali. Não, eu creio o seguinte, que hoje em dia está muito complicado, está ficando muito complicado essa questão de definir coisas na vida dos filhos, porque a sociedade está querendo, né, retirar toda a responsabilidade que ela pode nesse sentido, e agora chegando ao cúmulo de entregar aos próprios filhos as definições principais da vida dele, como eu falei no início. Né? Eu creio que, enquanto está debaixo do teto, enquanto está sob a nossa guarda, a nossa direção, nosso sustento, nós, com amor, com carinho, com sabedoria, nós temos que ajudar os nossos filhos a definir as coisas, a tomar as decisões da vida deles. Né? E ensinando responsabilidade, né? Assim, um exemplo que aconteceu com a gente não tem muito tempo, com o Tiago de 15 anos, né? A gente tem o nosso grupo de pastoreio, tipo célula, né? Nosso grupo de estudo toda quinta-feira na nossa casa. E aí, uma bela quinta-feira, ele passou a tarde vendo filme, videogame, televisão e celular. Quando foi dando a hora, ele falou assim: mãe, eu vou estudar porque eu tenho prova amanhã. Eu falei: não, você vai participar do grupo. Mas eu tenho prova amanhã, se eu tirar nota baixa vai ser por causa do grupo. Eu falei: não, se você tirar nota baixa vai ser porque você não teve a responsabilidade de, no horário da tarde, você estudar, porque você teve tempo livre para estudar. Agora você vai participar aqui, depois, se você quiser, você estuda e vai dormir mais tarde, mas amanhã você vai acordar cedo e vai fazer a sua prova. E tem a opção de colher o que plantou. Se ele sabia que ele tinha prova, sabia que tinha um grupo de estudo, ele tinha que não tem jeito. Ter estudado antes, né? Essa firmeza dos pais faz parte desse monitoramento, porque não adianta. E de ensinar a responsabilidade também, né? Dele escolher. E não adianta os pais, às vezes, querem impor certos limites, certas coisas, mas eles mesmos não cumprem os seus próprios limites. Exato. Eu estou falando no sentido assim, em relação aos filhos. Né? Querem que o filho estude, quer que o filho faça isso, faça aquilo no horário certo, tenha disciplina, mas os pais mesmo, às vezes, não demonstram disciplina em relação aos filhos. Eles não cumprem com as coisas, as obrigações, as responsabilidades que eles têm. Então, eles perdem a autoridade. Aí fica
naquela compensação, aquele sistema de compensação, dá tudo o que quer, faz toda a vontade para compensar, né? Quando, na verdade, os filhos estão lá clamando, chorando, pedindo disciplina, pedindo limites. Os filhos pedem limites. Nesse gancho, pastor, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma dica para os pais aí, dessa responsabilidade que o senhor falou que eles têm que assumir. As disciplinas espirituais são importantes para que os pais deem um exemplo? Deixe uma dica, por favor, da vida espiritual no lar, dos pais para com os filhos. Então, os pais, né, precisam se lembrar que são modelos, né, na vida dos filhos, né? São modelos. Então, os pais, eles precisam ser vistos orando, lendo a Bíblia, o que eles pensam da igreja, o que eles falam da igreja, isso é tão importante, porque às vezes os pais criticam lideranças, criticam pessoas na frente dos filhos. Então, eu creio que todas essas coisas, né, elas são importantes. O culto doméstico, né, momento assim, quando eu falo culto doméstico, aí às vezes cria uma obrigação, como pai, como pastor, né, cria uma obrigação de que tem que estar todos ali juntos, aquele horário tem que ser rígido, tem que ser e tal. Não necessariamente. Podem ter momentos de adoração, momentos de parar para conversar sobre as coisas de Deus e tal. Isso tem que acontecer dentro de casa, porque muitas vezes não acontece. Passa a semana inteira e assiste séries e faz uma série de atividades, mas não tem um momento de adoração com Deus. Não tem um momento de falar sobre as coisas de Deus, de ver alguma coisa. Então, os pais têm essa responsabilidade. Eles precisam promover isso na vida dos filhos, ensinar os filhos a ler livros, né? Motivá-los, né? incentivá-los a ler, né? Todas essas coisas são importantes. Eu agora mais velho, né? Os meninos mais velhos e tal, já na faculdade, eu sempre alguma mensagem, alguma coisa, um sermão que eu vi, eu mandava para eles, assiste esse negócio aí, você vai gostar, isso aqui tem a ver com, né, um assunto que você estava falando outro dia. Muito bom. E tal, para ensiná-los a criar o hábito. Agora, os pais só podem ensinar o filho a criar hábitos que eles mesmos possuem. Né? Se eles não possuem, então eles não vão conseguir ensinar, porque fica, né? Muito bom. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Né? Pronto. E a gente encerra o Bem Casados Biblicamente com essa super dica do nosso pastor, reverendo Flávio Figueiredo, da Igreja Presbiteriana de Pouso Alegre, dizendo que o seu exemplo vai arrastar muito mais do que as suas palavras. Não é isso, meu pastor? Com certeza. Bom demais. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Né, Michele? Obrigada, pastor. Eu fico feliz de ter podido estar aqui, de vir, de conversar um pouco. É rápido, né? É rápido. A gente acha que uma hora é muito. Quanta coisa tinha para falar ainda, mas foi muito bom ter essa oportunidade. Né? Não, vai ter que voltar e eu acho que a gente vai ter que trazer ele de novo com a Cláudia só para o Biblicamente, porque aí o que o senhor citou da Cláudia, a Cláudia vai contar um monte de coisa para a gente aqui. E o Pedro, trazer o Pedro também no Bem Casados. Pronto, né? aí já pensou? Trazer o Pedro Bem Casados aí, com a gente aí. Não, é verdade, muito bom, sim. A experiência que a Cláudia teve como professora em sala de aula, como coordenadora, eu acho preciosa para ajudar os pais nesse sentido, a eles enxergarem um pouco a mais, um pouco além do que eles enxergam na escola, sabe? Bom demais. E poder ter uma participação mais efetiva lá. É isso aí. Agradecemos mais uma vez. Obrigada. E, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui, mas é bom. Você fica ligadinho aí na programação da IPP-TV e aguarde. Até o próximo Bem Casados, Biblicamente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.